Queridos amigos, muita paz a todos. É uma alegria imensa estarmos aqui para mais um momento de encontro, de reunião, de reflexão, para fortalecer em nós as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, através das informações da abençoada doutrina espírita, que nada mais faz do que fortalecer em nós a moral cristã, a moral de Jesus. Então, estamos nesse momento para mais um encontro, uma reunião, uma reflexão sobre as palavras de nosso Senhor e saudamos a todos pela presença, que recebam o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa gratidão por estarem aqui participando deste momento. Que possamos ter momentos de paz e de aprendizado. Nós vamos ler uma página para poder fazer uma oração. A nossa página é do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, através do médium nosso querido Francisco Cândido Xavier. O título: Fermento Espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo. O fermento é uma substância que excita outras substâncias, e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direto ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Emmanuel. Vamos então fazer a nossa oração. Bom e amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, nestes momentos de paz e de reflexão, no qual evocamos a Tua presença redentora, a fim de nos sublimar, nos elevar os pensamentos, as palavras, as ações, com o fito único de fortalecer em nossas almas os ensinamentos sublimes do Teu Evangelho, para que nossa conduta seja cada vez mais cristã, mais de acordo com aquilo que a doutrina espírita nos traz, mais de acordo com aquilo que o Teu Evangelho nos traz. Que possamos, Mestre querido, com a permissão de Deus nosso Pai, dar prosseguimento aos nossos estudos e reflexões deste momento, dando graças a Deus com a Tua bênção. Muito obrigado, que assim seja. Então, meus amigos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos fazer algumas breves reflexões a respeito da temática A Avareza, que está na obra Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que é um livro do espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, e o tema A Avareza é o título de um dos capítulos dessa obra, que traz belíssimas reflexões sobre essa questão da avareza. Então, vamos traçar algumas reflexões a respeito, sejam todos muito bem-vindos. A avareza, por uma definição, por uma
de acordo com os léxicos, ela se caracteriza pelo fato da pessoa egoísta, que tem dificuldade de dar, que tem dificuldade de se desfazer e que tem apenas a preocupação de manter para si. Essa preocupação, ela está diretamente relacionada ao egoísmo humano. O egoísmo humano, ele leva a pensar primeiro em si, para posteriormente pensar nos outros. Já a caridade cristã, ela nos leva primeiro a pensar nos outros, antes mesmo de pensar em si. Então vou repetir, o egoísmo humano nos leva primeiro a pensar em si, para depois pensar nos outros. A caridade cristã nos ensina a primeiro pensar no próximo, para depois pensar em mim. Isso nos leva a entender que o grande desafio da vida é o desenvolvimento da caridade e o combate ao egoísmo. Qualquer um de nós que queira crescer moral, intelectualmente, espiritualmente, deve se preocupar em combater o egoísmo e desenvolver a caridade. Mas essas duas questões, elas se fazem de forma simultânea. É só nos preocuparmos em desenvolver a caridade que naturalmente estaremos combatendo o egoísmo. Não são coisas distintas. Não são realidades paralelas que eu tenho que me preocupar com o egoísmo e me preocupar com a caridade. Preocupando-me com a caridade, focando no desenvolvimento da caridade, do amor ao próximo, naturalmente eu estarei combatendo o egoísmo em mim. Então podemos até nos esquecer dele, de certa forma, do egoísmo que ainda existe em nós. Se focarmos constantemente na caridade, naturalmente a luta contra o egoísmo estará sendo feita. Aliás, esse é um dos grandes segredos da vida, focar no bem e não focar no mal. Quem é mal educado, foque na educação que você tem que ter. A pessoa que não se preocupa com o estudo, que não quer o aprendizado, foque na boa leitura, no bom aprendizado e naturalmente estará combatendo a ignorância. O grande segredo então da vida é focar naquilo que é certo, é se concentrar naquilo que é bom. E essa concentração no que é certo, no que é bom, naturalmente estará combatendo aquilo que é errado, aquilo que é mal. Portanto, desenvolver o amor ao próximo, desenvolver a caridade é o grande ensinamento que Jesus nos deixou, até porque ele mesmo disse em inúmeras ocasiões, as mais marcantes, quando ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E esse ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, tem que estar colocado de forma que toda a humanidade possa observá-lo, como dizia Chico Xavier. Se pudéssemos escrever uma frase em cada portão de residência, na entrada de cada cidade, em cada região do planeta, deveríamos colocar essa frase de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E esse amai-vos uns aos outros, Jesus nos ensinou, ele é concomitante a essa realidade do amor, é também um combate à avareza. A avareza, como dissemos, Joana de Ângeles faz uma reflexão muito bela nessa obra que citamos, Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, e também podemos retirar belíssimas reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, quando Allan Kardec analisa exatamente essa questão da riqueza, do bom uso da riqueza, de como utilizar os tesouros financeiros, os bens materiais. Kardec traz profundas e belas reflexões. Ele analisa num dos pontos desse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que em determinado momento um rapaz chegou até Jesus e disse: Senhor, dize a meu irmão, por favor, para que ele divida comigo a herança que nos coube. E Jesus olha para ele e disse: ó homem, quem me designou para repartir as vossas heranças? Porque verdadeiramente Jesus não veio ao mundo para repartir heranças materiais. Ele veio para nos ensinar os tesouros espirituais e como alcançar esses tesouros espirituais. Então, ó homens, quem me designou para repartir as vossas heranças? Mas tende cuidado, porque a vida de um ser humano não depende dos bens que ele possua. E logo depois, então, Jesus contou-lhes uma história. Havia um rico homem cuja produção, cujos bens produziam e se multiplicavam maravilhosamente. Até que em determinado momento esse homem pensou consigo: que farei com tanta produção? Minhas terras e minhas produções se multiplicam maravilhosamente, o que farei com elas? Já sei, disse Jesus narrando a parábola, vou construir outros celeiros.
celeiros maiores, para que possa armazenar ainda mais a minha produção. E com esses celeiros maiores, cada vez mais guardo mais coisas e construo mais e guardo mais. E poderei dizer, este homem pensou consigo, poderei dizer à minha alma, descansa, regala-te, aproveita, se diverte, repousa, porque teremos recursos o suficiente. E então este homem foi tomado de uma grande surpresa, porque em determinada noite, Deus lhe apareceu e lhe disse: insensato que és, hoje mesmo tomar-te-ão a alma, ou seja, hoje mesmo morrerás. De que adiantou tudo aquilo que acumulastes na terra? Este ensinamento que Jesus deu para o rapaz que lhe questionava sobre a herança é exatamente para que a reflexão fique no campo do bom uso que devemos fazer da riqueza que a pessoa possui, e não apenas da riqueza, de todo e qualquer tesouro material que nós tenhamos em nós e que a vida nos tenha concedido. Todos nós possuímos riquezas. A questão está no uso que se faz da riqueza. A riqueza não é algo errado. Os mais radicais, durante muitos anos, acreditaram que ser rico era algo ruim, era algo condenável pelo Evangelho, porque porque o ensinamento de Jesus dizia que como Jesus foi pobre e foi simples, e falava da pobreza que mereceria o reino dos céus, e cuidar dos ricos, que os ricos não mereceriam o reino dos céus, não necessariamente nessas palavras, mas trazendo reflexões nas quais se valorizava mais a pobreza do que a riqueza. Mas na verdade Jesus nunca condenou a riqueza, ele condenava a avareza, ele condenava o egoísmo que não se preocupa com os outros, porque a riqueza em si não há problema algum, desde que a pessoa faça um bom uso da riqueza que possui. O que garantirá o nosso lugar no reino dos céus, ou seja, um bom lugar no futuro, as alegrias da imortalidade, as alegrias do mundo espiritual após a morte, essas alegrias prometidas para aqueles que fizeram o bem, que são pessoas boas. O que garantirá não é a nossa situação financeira, ser rico ou pobre, mas o uso que fizemos dessa condição que tivermos. Até porque nós podemos ser uma pessoa rica muito boa, como podemos ser uma pessoa pobre extremamente má. Não é a pobreza que vai garantir um lugar no reino dos céus, mas é a nossa condição moral na vida. Assim como não é a riqueza que garantirá tormentos futuros. E ser muito má. Como eu posso ser um rico e ser muito bom, ser muito caridoso? É o meu comportamento moral, porque para Deus não importa a situação financeira que eu tenho, importa o uso que eu dou para essa situação financeira. Portanto, pobreza e riqueza são verso e reverso, são lados da mesma moeda. E de acordo com o aprendizado de cada um, de acordo com a missão que cada um de nós tem para desempenhar no mundo, nós vivenciaremos essa realidade. Nas mais diversas reencarnações pelas quais atravessamos, em determinada encarnação nós podemos vir pobres, em outras nós podemos vir ricos, exatamente para poder experimentar os dois lados da moeda, assim como numa encarnação podemos vir homem, na outra podemos vir mulher, assim como numa encarnação eu posso vir famoso, na outra eu posso vir desconhecido. O Espiritismo nos ensina que essa dualidade acontece nas reencarnações exatamente para que nós venhamos a experimentar os dois lados da vida social, os dois lados da nossa realidade civilizatória, para entendermos como que nós nos sairemos em cada um. E o grande segredo não está em uma ou outra, está no nosso comportamento moral. Nenhum de nós garantirá a sua elevação espiritual, nenhum de nós irá agradar a Deus pura e simplesmente pela situação que veio. Para Deus não importará se eu fui famoso ou desconhecido, ou se eu fui rico ou pobre. Isso é uma condição, é como o frio ou o calor, é como a chuva e o sol. São condições que a natureza nos dá, mas o que eu faço com essa condição? Eu posso olhar para a chuva e aproveitar para plantar e embelezar a natureza, como eu posso olhar para a chuva e reclamar. A criatura boa, que ela atrapalha os meus planos.
Então não é a condição em si, a forma como eu me comporto diante dela. O mesmo se dá com os tesouros materiais. Portanto, a riqueza, do ponto de vista cristão, do ponto de vista do Evangelho de Jesus, não é uma coisa ruim. A riqueza é algo bom dependendo do uso que se faz. O uso que nós damos é que dirá. Portanto, qual é o uso correto? É o uso da caridade. A pessoa que ganhou dinheiro, que ficou rico honestamente, obviamente, de formas corretas, com o seu trabalho, a pessoa conseguiu crescer e acumulou riqueza, maravilha. Mas utilize a sua riqueza para o bem, não para o egoísmo, não para a avareza que esquece dos outros, mas para a caridade, que se preocupa sempre em ajudar, para a solidariedade, para a fraternidade universal, que está constantemente preocupada em ajudar o próximo, em servir, em ajudar as pessoas, já que a vida foi pródiga em lhe dar essa prosperidade financeira, faça com que essa prosperidade se multiplique e ajude as pessoas também a crescerem, a serem melhores e a serem mais felizes com os recursos financeiros que a vida te concedeu. Portanto, dos dois lados, tanto na pobreza como na riqueza, podemos retirar preciosas lições. E essas preciosas lições, riqueza e pobreza, nós devemos retirá-las. E seja qual for a nossa condição, pobre ou rico, procurar o máximo possível envidar esforços na solidariedade, na caridade, que é o grande tesouro, o grande recurso que todos nós temos, já que a caridade é uma virtude que está a braços com todas as pessoas. Todos nós podemos fazer o bem, independente da condição que nos encontremos. Vemos pessoas que muitas vezes são simples, financeiramente falando, têm poucos recursos e muitas vezes dizem: eu adoraria ajudar, mas eu não tenho condição de ajudar a ninguém. Ora, todos temos condição de ajudar o próximo. Alguns podem ajudar com recursos financeiros. Aqueles que não podem com recursos, podem ajudar com o lado emocional, podem ajudar com uma palavra amiga, com um trabalho social, com um cuidado mais direto, com um abraço amigo, com a sua palavra, com a evangelização, com conselhos. Todos podemos ajudar de alguma maneira. Por isso que a caridade Jesus colocou, a caridade que é a materialização do amor ao próximo, são sinônimos, o amor e a caridade, são palavras sinônimas. Esse sentimento da caridade, essa prática da caridade, ela é tão sublime que está aberta a todos nós. Ninguém na terra pode dizer que não pode ajudar o próximo. Todos podemos e devemos nos preocupar em ajudar as pessoas. Uma oração que se faça já é uma ajuda para alguém. Uma mensagem que se dê, uma peça de roupa que se entregue, um prato de comida, uma conversa amiga. Tudo isso são gestos de caridade e todos nós podemos ser caridosos. Até porque, quando se fala em avareza, que é a temática da nossa noite, uma reflexão sobre a avareza, a reflexão sobre a avareza, o combate à questão da avareza, através da caridade que combate o egoísmo e o fato da avareza existir. Na verdade, essa avareza não é apenas financeira, principalmente financeira. Quando se usa esse termo, está se referindo naturalmente à questão do dinheiro, mas também existe a avareza em outro campo, no campo intelectual, no campo emocional. Quantas pessoas que são egoístas no ponto de vista intelectual não gostam de ensinar aquilo que aprendem, para manter o conhecimento apenas consigo? Por que aquilo que eu sei eu tenho que manter apenas comigo? O conhecimento ele só tem valor quando é multiplicado. O conhecimento ele só tem valor quando eu passo adiante, porque se ele permanece comigo, só vai beneficiar a mim. E o dia que eu morrer, acabou esse conhecimento no mundo. Portanto, eu devo multiplicar esse mesmo conhecimento para que todos tenham acesso. A alegria é a mesma coisa, a minha alegria eu tenho que compartilhar essa alegria com as pessoas, a simpatia, compartilhar a minha simpatia, a minha amizade, tudo isso são combates à avareza. A avareza não é apenas financeira, como dissemos, a principal reflexão hoje da avareza é no campo financeiro, mas trazendo também a proposta para esse lado emocional, para esse lado moral, é fundamental, é de suma importância que também reflitamos nesse ponto, porque eu posso ser muito pródigo financeiramente para ajudar o próximo, mas posso ser uma pessoa muito difícil no trato pessoal. Posso ser uma pessoa grosseira, antipática, uma pessoa que não trata os outros bem, que não se preocupa com as pessoas, que só me preocupa em dar dinheiro, mas que não dou um aperto de mão,
que não dou uma palavra amiga. Então eu sou caridoso financeiramente, mas sou egoísta emocionalmente. E a nossa caridade, ela tem que ser constante, não é só num ponto. Eu não posso ser caridoso só com dinheiro ou só com um abraço. Eu tenho que ser caridoso em toda a minha vida, com bom senso, naturalmente. Mas da mesma forma que eu tenho mão aberta para ajudar alguém financeiramente, ter a mesma mão aberta para abraçar, a mesma mão aberta para apertar a mão, para dar um ser amigo. É essa necessidade de combater a avareza para desenvolver a caridade é uma reflexão fundamental no desenvolvimento do amor ao próximo, porque é isso que traz a verdadeira felicidade. A felicidade, meus irmãos, não será encontrada nos tesouros materiais puros e simples. A felicidade não será encontrada nas conquistas sociais per se. A felicidade ela é encontrada quando nós nos preocupamos no que nós podemos fazer de bom às pessoas. Quantas pessoas que adorariam ser famosas, no entanto, quantos famosos que vivem sofrimentos lamentáveis. Quantas pessoas que adorariam ser ricas, ser milionárias, e quantos milionários há pelo mundo que vivem mergulhados nos mais tormentosos sofrimentos, nas mais difíceis dores, quantos e quantos. Portanto, meus amigos, quantos que dariam tudo para viver em uma mansão e quantos há que moram em mansões e que estão mergulhados na solidão e no abandono? Então a questão não é a condição que estamos, é aquilo que fazemos. Se você é rico ou pobre, se você é saudável, se está com alguma doença, se você, independente da situação, preocupemos-nos o que eu posso fazer de bom pelas pessoas, e aí a vida adquirirá sentido. Aí nós veremos as pessoas felizes. Aí o pobre será feliz e o rico também será. Aí o famoso será feliz e o desconhecido também será, porque ambos, todos estarão preocupados em servir. E o grande segredo da vida é o bem que se faz aos outros. Allan Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, com muita sabedoria, o verdadeiro homem de bem, a pessoa de bem, é aquela que se preocupa em fazer todo o bem que lhe seja possível. Todo o bem que lhe seja possível, a pessoa se preocupa em fazer, independente da situação que ele está. A pessoa de bem se preocupa em fazer todo o bem possível. Esse é o segredo do bem viver. Em qualquer situação, esteja eu em casa, na rua ou no trabalho, na família, aonde eu estiver, o que eu posso fazer de bom pelas pessoas? Se eu posso fazer algo diretamente, ótimo. Se eu não puder diretamente, eu posso fazer uma oração. Eu posso aconselhar. O que nós pudermos fazer de bom é o grande segredo. E se nós olharmos para a nossa história, nós vamos ver que todos os grandes seres humanos que marcaram a história da humanidade foram pessoas que se preocuparam única e simplesmente com a vivência da caridade. Independente da situação em que se encontravam, homens e mulheres em todos os tempos. Quando olhamos, por exemplo, alguém como Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, para quem não o conhece, foi o grande ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1952, um dos maiores prêmios Nobel de todos os tempos. Schweitzer largou a glória que ele esperava na Europa, ele que tinha uma vida financeira muito próspera, que era um músico muito expoente, que vinha de uma família, de uma descendência que lhe dava condições de se projetar na Europa, fez faculdade e, no entanto, largou tudo e foi para a África, para a região do Congo belga, em Lambaréné, para poder se dedicar aos sofredores e aos miseráveis, aos doentes das regiões africanas, porque ele havia se comovido com reportagens que ele viu numa revista que diziam: a África espera por você. E ali o sofrimento, a miséria, crianças passando fome, homens e mulheres doentes que viviam numa condição de selvageria. Ele resolveu que a sua vida não teria sentido se ele ficasse na Europa, curtindo as glórias da Europa. Ele então foi para a África com a riqueza, com os tesouros que possuía e mais com a doação de amigos que chegavam constantemente. Ele foi erguendo hospitais, erguendo trabalhos, e o grande médico Albert Schweitzer, graças a esse trabalho maravilhoso, ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 1952. Um homem que deu um exemplo sublime de como usar a riqueza financeira, a riqueza intelectual, a riqueza emocional, porque foi com sua esposa se entregar à vivência do amor em toda a sua completude, que é o esquecimento de si mesmo e a preocupação com o próximo. Como aconteceu também com muitos outros que poderíamos ficar aqui todo o tempo citando, companheiros
simples, pobres ou ricos. Da mesma forma, Schweitzer, que tinha uma grande condição financeira, fez esse trabalho maravilhoso. Poderíamos citar outros que não tiveram uma condição financeira tão brilhante assim e que, no entanto, realizaram também belíssimos trabalhos, como, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, uma pessoa extremamente pobre e simples. Madre Teresa, para quem teve a oportunidade de conhecer a sua história, outra que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, dessa vez em 1979. Madre Teresa, mais conhecida porque é mais recente, ela desencarnou em 1997, considerada uma das mulheres mais influentes do século XX e uma das mais importantes da história. Madre Teresa de Calcutá realizou um trabalho tão brilhante que o seu nome virou sinônimo de caridade. Hoje, pessoas até brincam quando alguém está sendo caridoso. Pessoas dizem, está pensando que é Madre Teresa? Está se achando Madre Teresa de Calcutá? Virou um sinônimo de caridade. Tamanho trabalho que realizou uma pessoa pobre e simples. Ela vivia dentro de um convento, assim como as suas irmãs. Ela resolveu que a verdadeira necessidade de Jesus estava nas ruas, não estava dentro do convento. Embora os conventos realizassem, como realizam, um belo trabalho, ela entendeu que nas ruas, como Calcutá, que é uma cidadezinha da Índia, uma cidade muito pobre, e na época mais pobre do que hoje, é muito mais, ela resolveu que nas ruas estava a necessidade maior de atender as pessoas doentes, leprosos, crianças abandonadas, adultos ao abandono nas doenças. Ela então resolveu sair do convento para se dedicar às pessoas. Ela então pede licença, sai do convento. Claro que tudo isso foi um processo longo, houve muitas contradições, muitas pessoas não concordaram com o seu trabalho, mas no entanto ela resolveu sair para atender e saiu pelas ruas atendendo, ajudando doentes necessitados, e o seu trabalho foi crescendo. Ela foi atendendo as crianças, aos pobres, aos miseráveis, aos doentes, até que ela conseguiu uma casinha que estava abandonada em Calcutá, colocou alguns doentes ali e começou a cuidar deles. Alguns amigos e amigas começaram a se solidarizar com o trabalho, começaram a ajudar. Daqui a pouco ela ganhou um outro local e começou a colocar doentes ali. E o trabalho foi crescendo. Quando ela morreu, em 1997, com 87 anos de idade, ela havia fundado, meus amigos, instituições de caridade em mais de 100 países. Mais de 100 países ela havia fundado instituições de caridade, entre asilos, creches, abrigos, albergues, casas do pão, casas de sopa, enfim, o que nós imaginarmos de auxílio ao próximo, ela estava preocupada em auxiliar, atender. E muitas vezes ela pegava pessoas em casos terminais, idosos, já muito doentes, que era praticamente certa a desencarnação, a morte. Claro que ninguém pode dar como certa a morte, porque Deus é quem sabe, mas pessoas que estavam em estado terminal, e alguns amigos às vezes criticavam, diziam: Teresa, você vai tomar tempo com pessoas que estão perto da morte, tem outros precisando. E ela dizia: todos merecem o nosso amor. Se eu não pude ajudá-los a viver em paz, vou ajudá-los para que pelo menos perto da morte eles estejam em paz. Então era uma preocupação com a caridade incessante, tanto a criança na mais tenra idade, como o idoso já muito doente, todos mereciam o seu amor e a sua caridade. Milhares de pessoas pelo mundo aderiram ao seu trabalho de amor. Milhares de pessoas pelo mundo se preocupavam em ajudar, inspirados no seu trabalho. E além daqueles que ajudavam diretamente com o trabalho físico, inúmeros que faziam doações para que o trabalho fosse mantido. E havia uma conta que ela recebia essas doações e direcionava o dinheiro para o mundo inteiro para ajudar as obras que ela estava fundando com as suas irmãs, e também outras obras que não faziam parte do seu trabalho propriamente, mas que também eram obras de caridade, ela ajudava. Esteve aqui no Brasil, inclusive, onde há algumas obras em homenagem à Madre Teresa de Calcutá, conheceu Irmã Dulce e realizou um trabalho maravilhoso. Enfim, uma pessoa fenomenal, extraordinária, um dos maiores exemplos de cristandade que o mundo já viu. E era uma pessoa pobre, era uma pessoa simples. Essa dualidade da pobreza e da riqueza, que depende da condição de cada um, não pode servir como desculpa para a nossa não ação na caridade. Todos podemos ser caridosos, e para ser caridoso é necessário combater a avareza. Sendo caridosos, estamos combatendo a avareza.
Dois exemplos que citamos, Albert Schweitzer e Madre Teresa de Calcutá. Poderíamos citar muitos outros, mas não há tempo hábil para isso. Schweitzer tinha uma grande condição financeira e de família. Madre Teresa era muito pobre e muito simples. No entanto, dois ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, dois grandes ícones da caridade mundial, dois grandes heróis da solidariedade e da fraternidade. Não pelo Prêmio Nobel da Paz, porque prêmios são coisas do mundo, eles auxiliam a divulgar o trabalho, mas o principal exemplo não foi o prêmio que ganharam, o prêmio é uma consequência, o principal exemplo foi o bem que fizeram, foi a caridade que espalharam. Esse é o principal exemplo, um na riqueza, o outro na pobreza e o exemplo sublime do amor. Esse exemplo sublime do amor que temos que retirar, e assim como eles, quantos que estão pelo mundo anônimos, desconhecidos, mas que fazem trabalhos tão belos quanto o que eles fizeram, que fazem trabalhos tão maravilhosos quanto esses que eles realizaram, porque é a caridade em ação, é o amor em ação, é o bem que se faz. Por isso, quando nós refletimos a respeito da questão da avareza, e quando Jesus disse ao jovem, que disse a ele, Senhor, dize a meu irmão para repartir comigo a herança que nos coube, e Jesus lhe disse, ó homens, quem disse que eu vim para repartir as vossas heranças, as vossas riquezas? Jesus estava querendo dizer que, não que o dinheiro não seja importante, mas estava querendo dizer sim, que tomemos cuidado, porque o dinheiro ele é importante, mas deve ser utilizado para o bem, para fomentar o progresso, a caridade, o crescimento. Claro que os recursos financeiros são também para satisfazer as nossas necessidades, da nossa. É evidente que sim, mas além disso tudo, a caridade, a preocupação com o próximo, fomentar o progresso, ajudar as pessoas, saciar a fome e a sede do mundo é uma tarefa daqueles que possuem recursos financeiros. Foi isso que Jesus quis dizer no ensinamento ao jovem. Quem me outorgou a tarefa de repartir as vossas heranças? Em outras palavras, Jesus disse, cuidai da avareza, tomai cuidado com a avareza, não sejais egoístas, não sejam portadores desse sentimento ruim que é a avareza, que se preocupa em ter apenas para si, mas preocupai antes em dar, em servir, porque é pela caridade que nós crescemos. E quando Jesus disse que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos, ele nos ensinou que o servir, que o ajudar o próximo é o grande segredo do bem viver. E quando o Espiritismo nos diz que fora da caridade não há salvação, que é o maior ensinamento da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, esse ensinamento é perfeitamente concorde, sinônimo das palavras de Jesus, quando ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amemos e sejamos caridosos, e venceremos a avareza pelo amor a Deus sobre todas as coisas e pelo amor ao próximo como a nós mesmos. Essa é a nossa mensagem desse momento. Um beijo no coração de todos, fiquemos com Deus, muita paz, faça todo o bem que seja possível e seja feliz.